Vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou dar sequência aqui ao nosso curso de princípios constitucionais. Estou aqui com meu amigo Kleber. E aí, na medida do possível, vou tentar mostrar o que está na tela para vocês, tá bom? Perfeito? Então, estou aqui no Master Juris, na terceira aula de princípios constitucionais. Vamos lá, então? Então, vou ficar olhando aqui para a câmera e ele vai soltar e vamos dar sequência ao curso. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Então, na sequência do nosso curso de princípios constitucionais, um tema aí extremamente importante e também difícil, eu costumo sempre dizer para os alunos que a parte mais difícil ali, uma das partes mais difíceis do direito constitucional é o controle da constitucionalidade e essa parte de princípios constitucionais. Mas por que difícil, professor? Porque você tem vários idealizadores que trazem classificações diferenciadas de princípios constitucionais. E aí fica difícil, porque na hora da prova, qual que cai? Cai o posicionamento do José Afonso da Silva, ou cai o posicionamento do Luiz Roberto Barroso, ou cai o posicionamento do Jorge Miranda, ou do Canotilho. Então, complica, você tem que saber todos eles, tá bom? Quero deixar claro que o perfil da nossa aula é um perfil direcionado a concurso público, então o grau de aprofundamento ele será conforme aí as questões de provas anteriores que já tiveram aí, já em determinados certames, principalmente aqueles que são da área judiciária, mas não se engane, tudo bem? Nós temos questões de técnico aqui também, perfeito? Vamos lá então? Então na tela, por gentileza, vamos só revisar o bloco passado, quando eu trabalhei com a parte dos princípios constitucionais, só para mostrar a ideia, perfeito, só revisando o último minuto da aula passada. Você tem aqui dos princípios constitucionais, posicionamento do professor Jorge Miranda, e o professor Jorge Miranda, ele traz que os princípios constitucionais, eles se subdividem em princípios substantivos, perfeito, tá aí, ou princípios adjetivos ou instrumentais. Então vamos colocar aí, princípios adjetivos ou instrumentais. O professor José Afonso da Silva, ele traz outra classificação em relação aos princípios constitucionais. Ele diz o seguinte, olha, existem os princípios político-constitucionais, então tá aí, e existem os princípios jurídico-constitucionais, tá aí também, perfeito? Vou colocar aqui para vocês. Tá, Canotilho, isso aí, ele traz outra classificação em relação aos princípios constitucionais. Aí você visualiza aí que são os princípios hermenêuticos, vou colocar agora para você na tela. Então vou falando e vai aparecendo, tá bom? Temos os princípios jurídicos também. Ok. Além dele, professor, tem outro doutrinador que traz classificação diferenciada? Sim. Temos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele traz 3 classificações. Ele diz o seguinte, existem os princípios, dentro dos princípios constitucionais, nós temos os princípios fundamentais, então vou colocar aqui para vocês. Temos os princípios gerais, ok? E temos os princípios setoriais ou espaciais, ok? E confesso a vocês que o posicionamento do Luiz Roberto Barroso é o que tem sido mais cobrado nos últimos certames. Tudo certo? Ok. Então, é claro, essa foi só a visão global que você vai ter em relação aos princípios constitucionais. Nós vamos fazer agora a análise estratificada, uma análise mais clínica de todos esses princípios, de acordo com os seus devidos, de acordo com o pensamento, vamos colocar aqui, dos devidos doutrinadores. Tudo bem? Ok? Então, sempre nessa jogada. Eu vou falando, vai aparecendo, e depois nós vamos fazer exercícios. Tá? Na tela, então, por gentileza, eu tenho lá análise detalhada dos princípios. Na análise detalhada dos princípios, vamos iniciar então com o professor Jorge Miranda. E o Jorge Miranda, ele traz o seguinte, existem princípios substantivos e existem princípios adjetivos ou instrumentais. Ok, agora nós vamos fazer análise estratificada, tá bom? Ou seja, vou explicar na forma de detalhes. O princípio substantivo, conforme o professor Jorge Miranda, são princípios que trazem valores básicos da Constituição material. Ou seja, nós temos aí características importantes. Esses princípios substantivos, eles têm 3 subdivisões, mas antes
só para pegar aqui a parte aí doutrinária pesada, os princípios substantivos, que são princípios constitucionais de Jorge Miranda, eles irão espelhar os valores básicos de uma Constituição material. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Tá lá. Espelham os valores básicos que aderem à Constituição material. Ou seja, são valores que possuem validade em si mesmos. E esses princípios substantivos, eles possuem 3 subdivisões. Ok, tá. Olha só, a ideia principal aqui é trazer uma análise sistemática de todos esses princípios. Então, para melhorar um pouquinho, o professor Jorge Miranda, quando estabelece a classificação princípios substantivos, que são valores básicos que aderem ali a uma constituição material, ele, na verdade, está dizendo o seguinte, olha só, se é uma constituição material, você tem que voltar um pouquinho o seu estudo e lembrar que dentre os conceitos de Constituição, você tinha lá a Constituição de Carl Schmitt. Então, a Constituição de Carl Schmitt é a Constituição no sentido político. E essa Constituição em sentido político de Carl Schmitt, ele estabelecia o seguinte, uma Constituição material seria a Constituição que estabelecesse valores essenciais para a organização do Estado. Então, pegando aí esse gancho lá do conceito de Constituição e aplicando aqui no posicionamento do professor português Jorge Miranda, nós temos que o próprio princípio substantivo é aquele que estabelece valores básicos de uma Constituição material, ou seja, aquele que estabelece assuntos essenciais não só para a organização política, organização político-administrativa do Estado, assim como também para garantir a eficiência dos direitos fundamentais. Tudo bem? Então, na tela, vamos analisar as 3 subdivisões. Então, analisando aqui as 3 subdivisões desses princípios substantivos, né, do professor Jorge Miranda, nós temos aqui a seguinte característica. Então, os princípios substantivos são princípios fundamentais, são princípios, na verdade, que estabelecem o Estado Democrático de Direito com o seguinte posicionamento. Princípios axiológicos, perfeito? Essa é a primeira subdivisão. Então, a primeira subdivisão, você tem aí os princípios axiológicos fundamentais, perfeito? Então, está aí a primeira subdivisão, princípios axiológicos fundamentais. Esses princípios axiológicos fundamentais, que derivam dos princípios substantivos, eles estabelecem uma ponte de passagem entre o direito natural, perfeito, e o direito positivo. Então, vamos colocar aqui para vocês, ó. Tá lá. Ponte de passagem em relação ao direito natural e também em relação ao direito positivo. Ok? Então, tá aí. Esse é o posicionamento do professor Jorge Miranda em relação aos princípios constitucionais substantivos na sua primeira subdivisão. Então, essa é a primeira subdivisão desse tipo de princípio. Ah, mas professor, o que seria essa ponte de passagem entre o direito natural para o direito positivo? Antes disso, eu quero só mostrar para vocês que o princípio substantivo, quando ele é axiológico fundamental, ele vai estabelecer limites transcendentais para o poder constituinte. Então você tem aqui, ó, limites transcendentais para o poder constituinte. E o que significa esses limites transcendentais para o poder constituinte? Bom, pode jogar aqui para mim na tela, por gentileza? Esses princípios transcendentais que estabelecem limites para o poder constituinte são princípios básicos que se encontram num quesito, né, valorativo da nossa Constituição Federal, que vão estabelecer, por exemplo, o contraditório e ampla defesa, a dignidade da pessoa humana, a proteção do direito à vida, no seu sentido mais amplo que existe. Então, de novo, olha só, o professor Jorge Miranda estabelece classificações em relação aos princípios constitucionais. De um lado, eu tenho princípios constitucionais substantivos. E esses princípios constitucionais substantivos possuem 3 subdivisões. A primeira subdivisão é o princípio axiológico fundamental. E o princípio axiológico fundamental é o que estabelece a ponte do direito natural
para o direito positivo. Mas que ponte é essa do direito natural para o direito positivo? O direito natural, chamado direito jusnaturalista, é aquele direito que é subentendido. Ele vem de acordo com a origem da humanidade. Então, por exemplo, direito à vida é um direito natural que não precisava ser positivado. Mas houve a necessidade de ser positivado justamente para que organizasse a sociedade. A partir do momento que a sociedade ela se organiza e cria um ente de personalidade jurídica de direito público internacional, República Federativa do Brasil, e também criam pessoas jurídicas de direito público interno, como União, Estados, DF e municípios, viu-se a necessidade de estabelecer princípios axiológicos fundamentais. Princípios que vão estabelecer essa ponte do direito natural, positivando todos estes dentro de uma Constituição. Então, por isso que é a ponte do direito natural para o direito positivado. Todas as vezes que você ouvir na prova, direito positivado é aquele que está expresso, é aquele que está posto. Tudo bem? Então, essa ideia dos princípios fundamentais, dentro dos princípios, substantivos, axiológicos fundamentais de Jorge de Miranda, que estabelece um limite transcendental ao poder constituinte. Mas que limite transcendental é esse? É o limite que se encontra perante situação hipotética. Quem é o titular do poder constituinte? O povo. Será que pode ser retirado, né, essa titularidade, retirada, melhor dizendo, essa titularidade do poder constituinte? Não. É um limite transcendental. É além. Quando eu falar transcendental, direitos fundamentais transcendentais são aqueles que ultrapassam a esfera individual, aqueles que vão além. Perfeito? Então, esses são os princípios axiológicos fundamentais de Jorge Miranda. Tudo bem? Então, são os princípios essenciais básicos. Dignidade da pessoa humana. O que mais? Eu tenho o direito ao contraditório e ampla defesa, entre outros princípios, mas vou colocar um exemplo aqui na tela para você, tá bom? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui a seguinte situação. Vamos lá. Nesse caso aqui específico, tá lá. Exemplos, princípios que positivam porque vão positivar, os princípios axiológicos, né, fundamentais. Proibição de discriminações. O que mais? Tem o direito de defesa. Tem lá a integridade moral e física das pessoas. O que mais? Retroatividade da lei penal incriminadora. Tudo bem? Tranquilo? O que mais? A função social, a dignidade, social do trabalho. Tá aí, ó. Ah, mas professor, como isso é cobrado em prova? Você tem alguma questão que seja exemplo aí para realizar ali, para, na verdade, treinar, né, essa questão de prova? Tem. Vamos lá, olha só. Você tem uma questão de defensor público que traz o seguinte: a liberdade, a igualdade e a fraternidade são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. Então você tem lá a liberdade, a igualdade e a fraternidade, são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. E aí, será que essa questão está certa? Vem aqui comigo. Quando você tem ali princípios que decorrem da liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade são os ideais da Revolução Francesa, não é verdade? Então a liberdade negativa, essa liberdade é a liberdade negativa que impõe uma limitação ao abuso do poder estatal. A igualdade social é a segunda geração, segunda dimensão. A fraternidade é a segunda geração a fraternidade é a terceira geração ou terceira dimensão. Então, esses dispositivos, essas terminologias, ou melhor dizendo, esses direitos, que são liberdade, igualdade e fraternidade, eles correspondem aos princípios axiológicos fundamentais que se enquadram dentro dos princípios substantivos de Jorge de Miranda? Sim. E eles são pilares para os direitos humanos? Sim. Tem que entender também que quando se fala em direitos humanos, eu posso falar também em direitos fundamentais. Ah, mas por quê, professor? Vou tentar chegar um pouquinho aqui por canto, só para você entender.
que eu estou explicando. Não vou nem... Isso, deu aí na tela? Deu. Não vou nem levantar, para não sair fora. Aqui, ó. Quando você tem uma determinada linha de análise de direitos humanos e direitos fundamentais, é como se eu colocasse o seguinte, ó, aqui eu tenho direitos fundamentais, certo? Certo. Aqui eu vou ter direitos humanos, vou botar só DH, direitos humanos. Tudo bem? Ok. Então, você já percebeu que existe uma linha de interseção a qual um direito fundamental, ele será também, coincidentemente, direitos humanos. Então, nessa linha de interseção em que um direito fundamental também será considerado direitos humanos, você tem que, na questão, se colocar liberdade, igualdade e fraternidade são os 3 princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos fundamentais, também estaria certo. Por quê? Porque nós estamos na análise dessa linha de interseção. Quando eu falo, por exemplo, em igualdade, isonomia ou igualdade, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 1º, não inciso 2º, inciso 1º. Será que esse dispositivo aqui, igualdade, se encontra, por exemplo, no Pacto de San José da Costa Rica, ou seja, Convenção Americana de Direitos Humanos? Sim. Se encontra também na Constituição Federal? Também. Então está aqui na linha de interseção, ok? Professor, existem direitos humanos que estão expressos somente em documentos internacionais? Porque o que vai diferenciar os direitos humanos dos direitos fundamentais? Basicamente, é a fonte de criação. Direitos humanos têm fonte de criação internacional. Direitos fundamentais é fonte de criação doméstica, interna. Um exemplo aqui de disposição expressa de direitos humanos, que não está expresso aqui na nossa Constituição Federal, é o duplo grau de jurisdição. O próprio Pacto de San José da Costa Rica estabelece o duplo grau de jurisdição. Tudo bem? Ok. E aqui na parte dos direitos fundamentais. Na parte dos direitos fundamentais, nós encontramos aqui o artigo 5º, inciso 58, por exemplo, que ele só está aqui na parte dos direitos fundamentais, não se encontra em documentos internacionais. Artigo 5º, inciso 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Tudo bem? Então, só quis fazer esse resuminho aqui para você entender que, apesar da questão estabelecer direitos humanos, se trocasse essa terminologia de direitos humanos por direitos fundamentais, isso não ia alterar em nada, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui, me posicionar na cadeira e vamos dar sequência à nossa aula. Então na tela, por gentileza, vamos agora a outra classificação? Sim, vamos a outra classificação do professor Jorge de Miranda, tá bom? Então nessa outra classificação do professor Jorge de Miranda, ele traz dentro dos princípios substantivos, além dos princípios axiológicos fundamentais, nós temos os princípios político-constitucionais. Ok? Então tá lá, princípios político-constitucionais. E aí que está o detalhe. Esses princípios político-constitucionais são princípios que vão traçar, que vão indicar marcas e direções que estão aí vinculadas, caracterizadoras, na verdade, de uma determinada Constituição. Ou seja, os princípios políticos constitucionais são princípios que estabelecem um norte das ações de uma determinada Constituição Federal. Então, traçam e indicam marcas e direções caracterizadoras de cada Constituição. Além disso, traz aí as opções de regime de cada Constituição. Então, esses são os princípios constitucionais. Ah, dá exemplo, professor? Vou dar exemplo para você. Então, vamos lá. Tem ali a nossa forma de governo. Qual é? Nossa forma de governo, ela é república. Nosso regime de governo democrático. Então, a democracia, o princípio democrático, é um exemplo de princípio político constitucional. A forma de governo também está lá, o princípio republicano. A separação dos poderes também denota ali um princípio político constitucional. Então, se o princípio político constitucional ele vai traçar ou indicar marcas e direções caracterizadoras de cada Constituição, trazendo também opções materiais e de regime de cada Constituição, na verdade,
esse princípio político constitucional, segundo o professor Jorge de Miranda, vai estabelecer um perfil de identificação da nossa Constituição Federal. Quando traz lá que a ordem econômica ela segue determinados princípios, essas questões, né, mostram que a nossa Constituição Federal ela se preocupa também com as ações que vão refletir na sociedade. Então não é uma Constituição individualista que se preocupa apenas com o Estado. A nossa Constituição, por ser uma Constituição democrática ou popular, não é isso? Que quanto à origem, ela foi criada com a participação do povo, diferente de uma Constituição outorgada, diferente de uma Constituição cesarista, outorgada foi imposta, diferente também da Constituição cesarista ou bonapartista, que é aquela Constituição que ela é criada depois é submetida a referendo ou para alguns doutrinadores plebiscito. Tudo bem? Então, o que eu quero destacar para vocês é que o princípio político constitucional de Jorge de Miranda, ele vai estabelecer um norte das ações que vão identificar que tipo de Constituição é a nossa. A nossa Constituição é uma Constituição popular. Então, vou te dar um exemplo aqui do artigo 170. Joga na tela, por gentileza. Então, na tela, eu tenho aqui o 170 da nossa Constituição Federal. Cadê? Opa, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Está lá. Exemplo de princípio político constitucional. Você tem aqui o artigo 170 da Constituição Federal, que traz lá a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então você tem lá a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E o que é importante? Ou seja, você tem uma característica numa realidade da nossa Constituição de um princípio que é político constitucional. Por quê? Traz marcas e direções caracterizadoras de cada Constituição. As opções materiais de cada regime de dada Constituição. Então, tudo bem? Finalizamos os princípios políticos constitucionais. Então, só para voltar aqui, ó, nós estudamos os princípios axiológicos fundamentais, que traz ali a ponte de passagem do direito natural ao direito positivo. Lembrando que esses princípios axiológicos fazem parte aqui dos princípios substantivos de Jorge Miranda. Jorge Miranda estabelece que os princípios constitucionais se subdividem em princípios substantivos ou princípios adjetivos ou instrumentais. Confesso que ainda não trabalhei com os adjetivos ou instrumentais, mas cai muito pouco em prova. O que mais cai são os princípios substantivos, tudo bem? Aí você viu a primeira classificação, que são os princípios axiológicos fundamentais. Você viu a segunda classificação, que são os princípios político-constitucionais, perfeito? E agora eu vou para a terceira classificação, princípios constitucionais instrumentais. Esses princípios, ele traz ali uma fotografia, uma radiografia, na verdade, da estruturação do sistema constitucional. Ou seja, mostrando como é a operação do nosso sistema constitucional. Então você tem ali, ó, princípios constitucionais instrumentais, traz a estruturação do sistema constitucional, ou seja, a racionalidade e a operacionalidade. Esses princípios estão espalhados em toda a Constituição Federal. Então, professor, dá um exemplo. Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Ó. Quando eu tenho ali o princípio, segundo Jorge Miranda, da publicidade das normas jurídicas, temos também a questão da fixação de competência dos órgãos constitucionais. Perfeito? O Jorge Miranda, ele traz essa classificação, que é uma classificação dentro dos princípios substantivos. Mas o Canotilho, ele destaca que os princípios constitucionais instrumentais são princípios decorrentes de hermenêutica constitucional. Então, quando você estudar comigo a parte de hermenêutica constitucional, você vai aprender todos esses princípios que são considerados princípios instrumentais. Então, vamos aqui a um exemplo, né? Vamos lá. Eu tenho aí métodos que são métodos tópicos problemáticos de hermenêutica constitucional.
O que é o tópico problemático? É a análise daquele problema em face da Constituição Federal. Nós temos ali métodos de hermenêutica constitucional que estabelecem também um efeito integrador da nossa Constituição Federal. Então, a partir do momento quando eu tenho princípios constitucionais instrumentais que estão espalhados em toda a Constituição Federal, que traz ali uma radiografia da estrutura do sistema constitucional quanto à operacionalidade e à racionalidade, na verdade, isso é um estudo que é separado, vinculado à hermenêutica constitucional. E aí nós vamos ter um módulo específico de hermenêutica constitucional. Então, tome um certo cuidado, tudo bem? Por quê? Porque a partir desse momento eu começo a estabelecer, né, um estudo que é sistemático. Olha, logo há pouco tempo atrás, 5 minutos, 3 minutos, eu falei de conceito de Constituição, falei de classificação da Constituição Federal. Então, essa nossa aula é uma aula que exige aí uma base do aluno, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula e não sabe nada de direito constitucional, te aconselho a dar um pause, na verdade, dar um stop, e voltar lá na primeira aula de direito constitucional do meu curso. Tudo bem? Aí você vai entender toda a sistemática. Perfeito? Vamos lá então? Vamos então avançando. Professor, faltou agora então, você tem ali o próprio Jorge Miranda, ele traz princípios, os princípios constitucionais são princípios substantivos ou princípios adjetivos ou instrumentais. Os princípios subjetivos, eles se subdividem em princípios axiológicos fundamentais, princípios políticos constitucionais e princípios constitucionais instrumentais. Fechou? Agora nós vamos analisar os princípios adjetivos. Então vamos lá? Princípios adjetivos ou princípios instrumentais. Vamos na tela? Perfeito. Então está aí na tela princípios adjetivos, também chamado de princípios fundamentais. Tudo bem? Está aí, ó. Os princípios adjetivos ou princípios instrumentais, eles são pouco cobrados em prova. Eu não vi questões sobre isso, tudo bem? Mas ele tem ali um alcance mais técnico. Então, princípio adjetivo é aquele que tem um alcance técnico. Ele só visa complementar. É como se fosse ali no nosso estudo da língua portuguesa, um adjetivo que complementa, que traz ali uma característica ao sujeito, não é verdade? Então, o princípio adjetivo instrumental, ele vai complementar os princípios subjetivos. Então, eles enquadram ali as disposições num determinado conjunto, ou seja, ele faz uma ligação, tá lá, ó, enquadram as disposições articuladas no seu conjunto. Tudo bem? Não vi questão de prova sobre os princípios adjetivos instrumentais, então vou avançar. Mas, professor, vamos para o próximo tópico? Não, porque esse assunto é chato, então vale a pena a próxima revisão, né? Vamos fazer aqui a próxima revisão. Próxima revisão, tá lá, ó. Princípios axiológicos fundamentais, ponte, que faz parte aí dos princípios substantivos, tudo bem? Você tem aí uma ponte de passagem do direito natural para o direito positivo, estabelecem limites transcendentais ao poder constituinte. Temos também os princípios político-constitucionais, que traçam ou indicam marcas e direções caracterizadoras de cada Constituição, as opções materiais e de regime de cada Constituição. Estou lendo, pessoal, porque eu já expliquei isso, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Aí você tem lá princípios substantivos, que têm validade em si mesmo, esperam os valores básicos que aderem à Constituição, possuem as 3 divisões que nós trabalhamos. Temos os princípios instrumentais ou adjetivos, têm alcance técnico, complementam os princípios subjetivos, enquadram as disposições articuladas em seu conjunto. Tudo bem? Perfeito. E aí os princípios axiológicos fundamentais, estabelecendo aqui a ponte, tudo certinho, com seus exemplos, aqui nós já trabalhamos. Então é só a complementação do seu material. Tem que ler, reler, não tem jeito, tem que ficar sempre revisando, tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês, a ideia agora é complementar isso daqui e fazer exercícios. Tá lá, vamos lá. Exercício. Olha que interessante. Essa questão é de juiz? Não, meu amigo. Essa questão é de técnico judiciário. Eu só adaptei porque eu peguei um item, tudo bem? Então vamos ler a questão aqui
e vamos responder se está certo ou se está errado. Beleza? Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui, a respeito da classificação dos princípios constitucionais, exposta na obra Direito Constitucional de Kildare Gonçalves Carvalho, julgue. Então vamos analisar essa questão. Vamos julgar aqui, ó. Jorge Miranda classifica-os, ou seja, classifica os princípios constitucionais em princípios constitucionais substantivos, que são válidos em si mesmos e expressam os valores básicos a que adere a Constituição material. Perfeito? E princípios constitucionais instrumentais, que são os adjetivos, que correspondem à estruturação do sistema constitucional em termos de racionalidade e operacionalidade. Na verdade, esse instrumental aqui que está destacando na questão não é aqui, ó, não é o princípio, é esse aqui, ó, exatamente. Não é o princípio constitucional adjetivo. É o princípio constitucional efetivamente instrumental, porque é uma subdivisão do princípio substantivo. Tudo bem? Então tem que tomar um certo cuidado, porque na questão, ó, na própria questão, você vem lá, você vê princípios constitucionais instrumentais, certo? Quando você estuda os princípios constitucionais adjetivos, deixa eu só pegar aqui, ó. Princípios constitucionais adjetivos são chamados de apenas princípios instrumentais. Então o macete é o seguinte: se citar na prova princípio instrumental, é o princípio adjetivo. Se citar na prova princípio constitucional instrumental, é uma subdivisão que nós encontramos aqui do princípio substantivo. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, o princípio constitucional instrumental traz a estruturação do sistema constitucional em relação à racionalidade e operacionalidade. E aí na questão trouxe Jorge Miranda, classifica os princípios constitucionais substantivos, que são válidos em si mesmos e expressam valores básicos a que adere a Constituição material. Perfeito? E princípios constitucionais instrumentais que correspondem à estrutura do sistema constitucional, em termos de racionalidade e operacionalidade. Então, o gabarito oficial dessa questão foi correto. E aqui tem um detalhe interessante, porque é uma questão que não foi uma questão bem formulada, né? Justamente porque dá a entender que o princípio constitucional substantivo é uma coisa e o princípio constitucional instrumental é outra coisa. Só que o princípio constitucional substantivo é gênero e eu tenho o princípio constitucional instrumental como espécie. Mas tá bom, olha só. Infelizmente, a gente não vai achar uma questão que tenha uma resposta ideal. E aí você tem que procurar a menos pior, vamos dizer assim. Tudo bem? Como disse um grande amigo meu, Fabrício. Procure a questão menos pior. Não tem jeito. Então, meus amigos, o gabarito oficial dessa questão foi um gabarito correto. Tem outra questão? Tem outra questão. Então, essa questão aqui foi de técnico judiciário. Nós vamos analisar uma outra questão que, se não me engano, da ESAF. Então, na tela, por gentileza, eu adaptei também a questão. Então, vamos lá. Adaptando aqui a questão traz o seguinte, não é da banca ESAF não, a banca doida aqui, ó, FEPESE, então, auditor fiscal da Receita Estadual. Princípios político-constitucionais são decisões jurídicas fundamentais dependentes de regras. E aí, será que os princípios político-constitucionais são decisões jurídicas? Então vale a pena aqui, ó. Em algum momento eu falei que princípios político-constitucionais são decisões jurídicas? Não. Segundo Jorge Miranda, os princípios constitucionais são aqueles que vão sistematizar ali o norte da nossa Constituição Federal, mostrando que tipo de Constituição é, que tipo de regime está sendo aplicado, qual é a forma de governo, tudo bem? Não tem nada a ver com decisão jurídica. Então, essa questão foi até mais fácil. Gabarito oficial, errado. Aí vamos avançar. Aí, olha só. Para salgar o pirão, como diz a minha avó, você tem doutrinadores que utilizam a mesma classificação, a mesma terminologia, né? Não vou nem colocar classificação, está até errado aqui. A mesma terminologia com classificações diferentes. Vou mostrar aqui um comparativo para vocês. Ó.
Você tem princípios constitucionais instrumentais e você tem princípios instrumentais. Lembra disso? Então, os princípios constitucionais instrumentais, Jorge Miranda estabelece dentro dos princípios substantivos, mas o Luiz Roberto Barroso também estabelece princípios instrumentais, também que se enquadram dentro dos princípios constitucionais. Tudo certo? Ok? Então, infelizmente, a gente tem que viver sobre isso. Então, pisando sobre ovos, né? Então, os princípios constitucionais instrumentais de Jorge Miranda estabelecem a estruturação constitucional quanto à racionalidade e operacionalidade, certo? Tá aí, ó. Eles estão espalhados na nossa Constituição Federal. Mas para o Barroso, os princípios instrumentais são princípios de hermenêutica. Perfeito? Não tem conteúdo político. Tá lá, princípio da supremacia da Constituição, princípio da razoabilidade. Ok? Então, o próprio Barroso ele traz uma divisão de princípios materiais e princípios instrumentais. Aí ele fala, ó, o princípio material tem conteúdo político. Olha lá, ó. O princípio material, ele traz o objeto, né, trata do objeto da Constituição Federal, aí ele traz lá, princípio democrático, etc., igualdade também. Agora, os princípios instrumentais são princípios de hermenêutica, não tem conteúdo político. Tá lá, supremacia e razoabilidade. Mas tudo bem. O mais importante é você saber o seguinte, tem que ficar ligado que quando na prova a pergunta for sobre princípio constitucional instrumental, é uma classificação de Jorge de Miranda. O princípio instrumental também pode ser uma classificação de Jorge Miranda, equivalente a princípio adjetivo. Mas também pode ser uma classificação do Luiz Roberto Barroso, estabelecendo que são princípios instrumentais são princípios de hermenêutica. Eu sei, isso é uma viagem total, fico até com pena de você, mas não tem jeito, perfeito? Isso cai em prova? Cai. Tá? Vou colocar uma questão de prova para vocês, tá bom? Então na tela, por gentileza, vamos colocar uma questãozinha de prova. Para fazer esse material, eu penei. Olha só, questão de prova. Graças a Deus, algumas questões de prova citam o doutrinador. Então você tem aqui a questão número 7. A respeito da classificação dos princípios constitucionais exposta na obra de Direito Constitucional de Kilder e Gonçalves Carvalho, julgue. Aí tem lá, ó, Luiz Roberto Barroso classifica-os em princípios fundamentais que contêm decisões políticas estruturais do Estado e princípios constitucionais instrumentais que correspondem à estruturação do sistema constitucional em termos de racionalidade e operacionalidade. Quem é que traz essa característica aqui, ó, de racionalidade? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. De racionalidade e operacionalidade. É o Luiz Roberto Barroso? É o Luiz Roberto Barroso que traz isso? Não. Opa, até saiu errado aqui, né? Desculpa. Deixa eu só apagar rapidamente. Tá lá. É o professor Luiz Roberto Barroso que traz essa classificação? Não. Quem traz essa classificação é o professor Jorge de Miranda. Então aqui, ó, gravamos por uma terminologia utilizada na literatura de Jorge de Miranda. Então a questão está errada. Para você que não visualizou isso, ó, vamos lá, só para você entender aqui. Está lá, ó, princípios constitucionais instrumentais de quem? De Jorge de Miranda, que traz a estruturação do sistema constitucional perante a racionalidade e a operacionalidade. Tudo certo? Ok? Então tá aí. Gabarito da questão está errada. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Tá lá. Citou o Luiz Roberto Barroso, mas essa classificação é de Jorge de Miranda. Tudo bem? Ok. Bom, e aí avançando um pouquinho, né, não pense que acabou, porque o José Afonso da Silva também traz uma classificação semelhante. Então tá lá, ó, princípios substantivos de Jorge de Miranda, e eu tenho princípios constitucionais positivos de José Afonso da Silva. Tá, professor, mas até então é diferente. Pois é. O que acontece aqui embaixo, ó. O Jorge Miranda, ele trabalha com princípios político-constitucionais, certo?
E o José Afonso da Silva também trabalha com princípios político-constitucionais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas só lembrar aqui o Jorge Miranda, os princípios político-constitucionais são aqueles que vão estabelecer um norte das características da nossa Constituição Federal, do regime democrático, forma de governo, etc. Então tá lá, traz marcas e direções, caracterizadoras de cada Constituição, opções materiais e de regime de cada Constituição. Os princípios constitucionais positivos de José Afonso da Silva também são subdivididos em princípios político-constitucionais. Olha aí a besteira. E esses princípios político-constitucionais estão ligados à organização do Estado. E aí você tem ali, como exemplo, os princípios que são caracterizados, positivados, né, como princípios fundamentais. Está lá, princípios constitucionais fundamentais, positivados em norma-princípio. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, para não perder o costume, vamos analisar uma questão de prova. Vamos lá. Ó, analisando a questão de prova. A questão diz o seguinte. Segundo a doutrina, os princípios político-constitucionais são materializados sob a forma de normas princípios, as quais frequentemente são desdobramentos dos denominados princípios fundamentais. Então vamos lá. Olha só. Por mais que você analise a doutrina do José Afonso da Silva, que traz, né, o conceito de princípios político-constitucionais, e também de Jorge Miranda, que traz o conceito de princípio político-constitucional, quando você analisa esses dois, você vai perceber que não tem nada a ver com o que está dizendo a questão 8. Segundo a doutrina, os princípios político-constitucionais são materializados sob a forma de normas, princípios, as quais frequentemente são desdobramentos dos denominados princípios fundamentais. Não tem nada a ver isso. Tudo bem? Então, essa questão, o gabarito dela, oficial, foi errado. Ok? Perfeito. Tá bom. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar agora com os princípios constitucionais instrumentais. Na verdade, até para estabelecer uma aula mais dinâmica, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o nosso bloco, vou interromper aqui a nossa aula, perfeito, esse bloco, vou fechar o bloco e no próximo bloco, aí você vai tomar um café, vai acordar um pouquinho, no próximo bloco eu vou trabalhar com os princípios constitucionais instrumentais, que são os princípios de técnica de hermenêutica constitucional. Fechou? Combinado? Então, forte abraço, fique com Deus. E aí, galera? Então, finalizamos aqui e no próximo bloco vou transmitir também, tá? Forte abraço.